do Fernando Alves, pastor das multidões. Se liga no céu, Vado! Agora chegou o momento que nós vamos meditar na palavra de Deus. Antes de ler a palavra, eu convido você, senta na mesa comigo, vamos se alimentar de uma palavra sólida, firme, para que você possa se fortalecer na fé, tá bom? Senta aí, deixa eu puxar a cadeira para você sentar, para a gente se banquetear na terra dos viventes. Ó, gente, lembrando a todos que você pode também me seguir no Instagram, tá? Bota aí, ó, PR_Fernando Alves _oficial. Ok? Um abraço para vocês, tudo de bom. Obrigado pelo carinho da audiência, meus irmãos. O Brasil e o mundo que se liga nessa mensagem que vamos ministrar. É com alegria no coração que eu mando uma saudação para Laurinha, é a filha da Roberta Reis. Essa criança aí que fala aí, às vezes fala Raabe, minha filha, mas hoje quem fala é ela, não é? É uma bênção ela. Tudo de bom. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos meditar na palavra, minha gente, pois o Senhor conhece o teu coração, tua vida, tua história. Cada um tem uma história diante de Deus e que o Senhor conhece a história de todos. Já sentou? Se acomodou? Está à vontade? Então vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 11. E eu quero ler com os meus irmãos apenas o versículo de número 13, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Ele estava com Davi na plantação de cevada de paz. Dá-me, onde os filisteus se reuniram para a guerra, as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Queridos, somente esse versículo para nós meditarmos, uma palavra forte, e esse texto, ele fala justamente das principais guerras que o guerreiro Davi enfrentou. Na vida, nós enfrentamos muitas coisas, como por exemplo, uma pessoa que entra numa faculdade, nós sabemos que não é fácil, tem que ter dedicação, tem que, se esforçar muito, que não é fácil as coisas. E quando essa pessoa conquista, nós sabemos que a alegria, ela toma conta do ambiente. Às vezes eu passo de madrugada no Recife Antigo, já hoje eu vi lá uma turma se formando, batendo foto, na verdade, né, as pessoas que vão se formar, e a de hoje eu sempre vejo administração, a de hoje foi educação física, ED Física, e é uma alegria deles batendo foto, sabe? Oh, rapaz, eu fico feliz porque, e a turma de hoje foi uma turma muito forte, muita gente, parabéns aí pra vocês. Então, as pessoas que são chamadas por Deus, Deus se responsabiliza por todos os chamados. Pode ter certeza disso. Os chamados por Deus, o próprio Deus se responsabiliza por eles. E Davi, nós conhecemos a história de Davi, ele, entre os seus altos e baixos da caminhada da vida, que tudo fazia parte da vida de Davi, da chamada do que Deus tinha com ele, ele enfrentou muitas guerras. A Bíblia Sagrada diz
que a conquista de Jerusalém, Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. A Bíblia diz que os jebuseus, os habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi, e a Bíblia diz que naquele dia disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará comandante do exército de Joabe, que é o filho de Zeruia. E foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército. Davi, quando ele recebe o comando do exército, a Bíblia diz que Davi passa a morar na fortaleza, e por isso foi chamado Cidade de Davi. Ele com cidades ao redor da fortaleza, desde o Milo, a Bíblia diz que até os muros ao redor de Joabe. Ele saiu restaurando o restante das cidades, e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Observe que cada servo, cada pessoa tem uma história com Deus. E Davi construiu uma história, sabe, irmão, que na verdade a história de Davi, ela causou espanto para muitos. E assim Davi seguiu na vida dele, fazendo aquilo que ele sabia que era para fazer. Por quê, amados? Porque ele pastoreava Israel e o povo. A Bíblia Sagrada diz que no passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava a Israel em suas batalhas. Ou seja, Saul era rei, mas quem liderava as batalhas era Davi. E Deus um dia fez uma promessa para ele, conforme está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 2. Deus um dia fez uma promessa para ele, dizendo que Deus sabia que ele pastoreava Israel, mas Deus disse para ele: o meu povo será o seu governante. E todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com eles, ou com elas, perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia justamente por Samuel, ou por meio de Samuel. E assim Davi seguiu a vida dele, dentro da vontade de Deus. Ele foi conquistando, subindo degraus, o nome se espalhando, o Senhor abençoando a vida dele. A Bíblia fala justamente das principais guerras que Davi enfrentou, mas Davi, ele a cada dia, ele ia conquistando aquilo que Deus, ele tinha preparado para Davi desfrutar e conquistar. O que me chama a atenção é que Davi, amados, ele passou a morar na fortaleza, e por isso foi chamado Cidade de Davi. Um homem, para chegar a morar na fortaleza, irmão, ele tem que ter muito peso, muita credibilidade, sabe, diante de Deus, diante das pessoas. E Davi teve essa honra, ou seja, Deus deu essa honra a ele morar na fortaleza. Sabe, quando as pessoas chegavam: quem mora ali na fortaleza? Davi. Como foi que Davi conseguiu morar na fortaleza? Sabe?
Fortaleza fala de força moral, fala de firmeza. Era tudo que Davi tinha. Ele tinha uma firmeza naquilo que ele fazia, aquilo que Deus mandava, ele ia. Fortaleza, nós aprendemos que Fortaleza, fortificação, ele era um homem forte, não é? Diante das pessoas, sabe? Ele era um homem fortalecido. Ele tinha a credibilidade do povo e ele morava na fortaleza. Deus colocou Davi em uma fortaleza e ele saiu reconstruindo. Fortaleza traz característica de quem é forte. Às vezes, amados, as pessoas não param um pouco, não param para pensar, porque quando você para pensar no que Deus tem na sua vida e aonde Deus quer lhe colocar, amados, você consegue administrar as situações de uma maneira bem agradável, sabe? Então Davi, ele tinha as suas características, sabe de quê? De forte, de força, de vigor, sabe de que mais? Robustez, ele tinha isso dentro dele, sabe? Podemos dizer que robustez, fortaleza de um atleta, ou seja, ele era forte, a palavra que Deus tratava com ele eram palavras de força, palavras de vigor. A fortaleza era um lugar, sabe de quê? Um lugar de admiração. Sabe por quê, irmão? Porque muitos queriam estar e queriam chegar aonde Davi chegou. Mas tudo o que estava acontecendo na vida de Davi, tudo aquilo estava dentro dos planos, dos projetos de Deus para a vida de Davi. Sabe o que está dentro dos projetos de Deus para a sua vida? Você sabe o que foi que Deus planejou para você, para acontecer na sua vida? Você já sabe, você já identifica, você já está entendendo aonde é que Deus vai lhe colocar, de que forma Deus vai lhe usar, a maneira que Deus vai te honrar, porque Deus honra, viu, irmão? Deus honra os escolhidos, os lavados, os remidos do sangue do Cordeiro. Davi, ele tinha suas características, como por exemplo, para morar na fortaleza, tinha que ser destemido, tinha que ser corajoso, tinha que ser um empreendedor, tinha que saber superar as situações. Você está entendendo? Tem pessoas que não sabem superar, tem pessoas que não são corajosas, não são destemidos. Para morar na fortaleza tinha que ter. Eu ensino a você a Bíblia Sagrada, todas as qualidades que Davi tinha. Defeitos, nós sabemos que Davi possuía. Ele errou, ele pecou, caiu em si, se levantou de novo. Deus, sabe, irmão, misericordioso como é, porque nós sabemos que ele é misericordioso. Mas não fique pensando você que Davi, quando Deus mandava ele fazer, ele fazia. E eu trago para você na Bíblia Sagrada os altos e baixos e tantas coisas que aconteceram na vida de Davi, mas ele sempre constante, sempre firme com Cristo, Cristo com ele, e ele prosseguindo de cabeça erguida, sabendo ele que Deus estava com ele. A Bíblia Sagrada revela que Davi, os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado, pois todos os pais, conforme o Senhor havia prometido. E Deus agora colocou na vida de Davi. Está escrito aonde, pastor? Está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 11, versículo 10.
a Bíblia fala dos chefes. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o que? O seu reinado. Observe que Davi, ele recebeu apoio. Você que está aí, você tem que entender que você tem um Deus no céu, que ele é grandão, que é poderoso. Ele é aquele que trabalha, que coloca, presta atenção nessa mensagem, que coloca pessoas certas na sua vida na hora certa. Ele pegou alguns guerreiros e colocou grandes guerreiros para dar apoio a Davi. A lista dos guerreiros são guerreiros verdadeiramente, eles eram de batalha. A Bíblia Sagrada diz que ele deu Jazobeão, ele deu o chefe dos oficiais que foi empunhando uma lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Já parou para pensar? Um homem mata 300 homens em uma batalha. Uma batalha, meu Deus. Eu poderia me aprofundar aqui nesse homem, sabe? Ele era um arquimonita, de peso. Eu poderia destrinchar para você e mostrar para você, explicar a você a linhagem dele, arquimonita. Está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo de número 11. Diz que ele era um arquimonita, chefe dos oficiais. Foi ele quem, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. A Bíblia Sagrada diz que depois Eleazar chegou, filho de Dodó, de Aio, um dos 3 principais guerreiros. Diz a Bíblia que ele estava com Davi na planta cevada de pães. A Bíblia diz que onde os filisteus se reuniam para a guerra, as tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Escuta, deixa eu entrar nessa profundidade aqui que o Espírito Santo manda eu entrar. Eles o quê? Eles se mantiveram aonde? Na sua posição no meio da plantação. Meu Deus! Escuta o que Deus está mandando dizer para você se manter na posição que Deus lhe colocou. Quantas pessoas que querem se mover, que querem sair de uma posição, a posição que Deus colocou. Você está entendendo? Às vezes nós andamos pelo centro do Recife e nós se deparamos muito pela Agamenon Magalhães, se deparamos com policiais, tem 2 ou 3, um de costa para o outro, um numa posição, outro na outra, olhando o movimento, atento, sabe, irmão? E ele sabe que ele tem que ficar daquele jeito ali mesmo, você está entendendo? Existem coisas de Deus, estratégias para vencer as batalhas, as pelejas da vida, as batalhas espirituais que você enfrenta, porque as pelejas, elas são constantes, e eles não saíram, está escrito, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação, eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhe deu o quê? Uma grande vitória. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Que se você se manter na posição que Ele te colocou, pode ter certeza que Deus
vai lhe dar uma grande vitória. Não saia da posição que Deus lhe colocou. Deus lhe colocou para fazer o que faça. Deus lhe colocou para fazer aonde? Faça aonde Deus lhe colocou. Você está entendendo o que Deus está dizendo? O que Deus mandar você fazer, faça, irmão. Sabe por que, amados, eles conseguiram vitória? Porque eles não saíram da posição. Porque existem situações na nossa vida que, se nós sairmos da posição no meio da plantação, vai fazer zoada. Eles não saíram. Se eles estavam na plantação, eles ficaram na posição, na plantação, eles a defenderam e fugiram os filisteus. E a Bíblia diz, em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 14, diz que eles defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor o quê? E o Senhor lhes deu uma grande vitória. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Que você não pode sair da posição, porque se você ficar na posição, o Senhor vai lhe dar, é a Bíblia que diz, é a genuína, tá? É a verdadeira, eita coisa boa, é a verdadeira palavra, a verdadeira profecia está aqui. E o Senhor lhes deu uma grande vitória. Meu querido, minha irmã, não fique você pensando que Deus tem vitória pequena para lhe dar, não. Não, Deus tem vitórias grandes para lhe dar. Uma grande vitória, é a Bíblia que diz. E o Senhor lhes deu uma grande vitória. Você está entendendo? Que Deus tem uma grande vitória para lhe entregar. Tem. Vai se arrebentar tudo, mas Deus tem uma grande vitória para lhe entregar. Meu Deus, pastor, mas esse tempo todinho não aconteceu nada ainda. Tenha calma. Procure se manter na posição. Na posição. Firme. Sabe por que Geazi ficou leproso? Porque ele saiu da posição que era para ele ficar. Quantos que saíram da posição? Quantos que querem sair? Sabe quantos que estão, meu Deus, inquietos, desesperados, para sair da posição, para fazer o que quer e o que bem entende, mas o Senhor está dizendo para você que você tem que ficar na posição. Sabe por quê? Porque grandes vitórias Deus vai lhe dar. Capítulo 11, versículo 14, diz, mas eles mantiveram a sua posição no meio da plantação. E eles a defenderam, e o que foi que aconteceu com os filisteus? Fugiram. E o Senhor lhes deu uma grande vitória. Tenha calma. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e reze ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Está na Bíblia. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está lhe dizendo que é para você ficar na posição. Sabe por que Mardoqueu recebeu honra e montou num cavalo com as vestes do rei, coroa do rei, e alguém, boca a boca, saiu anunciando, não precisou de carro de som, boca a boca anunciando, aqui está o homem cuja honra ao rei se agrada. Sabe o que a mãe estava dizendo? Esse aqui é o homem que tem que ser respeitado. Sabe o que ele está dizendo? Esse aqui é o homem que o rei se agrada, é ele. Eita, que coisa tremenda. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Que é para você ficar na posição. Fique na posição de Deus, que Deus quer, que Deus lhe colocou.
Eita, Jesus, fique na posição. Fique na posição que vitória grande vem para as suas mãos. É a Bíblia que diz que o Senhor lhes deu uma grande vitória. Faz quanto tempo que tu espera uma grande vitória? Fica na posição, irmão. Fica na posição, porque quando eles ficaram na posição, eles tiveram, sabe o quê? Eles ficaram na posição e eles tiveram condições de colocar os filisteus para correr. Crente na posição, ele está no lugar que Deus quer. Crente na posição, ele está dizendo: Deus, socorre-me. Crente na posição, ele está sendo observado por Deus. Crente na posição, Deus guerreia por ele. Crente na posição, o que for necessário Deus fazer para lhe dar vitória, Deus dá. Mardoqueu estava na porta, na posição. Muitas coisas aconteceram na porta. Quando pensa que não, ele saiu da porta, foi direto para a honra. Um homem que vivia na porta, agora está andando de rua em rua, montado num grande cavalo que o rei montava. O povo olhava, lá vem um rei ali. Não, é Mardoqueu. Que Mardoqueu? Que vivia ali na porta. Esse aqui é o homem que o rei se agrada. Esse aqui é o homem que o rei se agrada. Mas ele estava na porta. Estava. E quem era ele? A gente nunca ouviu. A gente nunca viu ele. Sim, nunca viu, mas está vendo agora. Sabe? Mas qual a história dele? Estava na porta lá. A família lá de Esté estava na porta. A petição dela para o rei foi feita, foi tudo, sabe? Você está entendendo? Houve o trabalhar de Deus para Mardoqueu. Aquilo foi uma grande vitória. Para Amã, uma grande derrota. Deus é Deus que dá grande vitória, mas também que permite a grande derrota. A mensagem de Deus para você é para você ficar na posição. Fique na posição. Fique na posição de guerreiro, de batalha. Você está entendendo? A Bíblia Sagrada diz que quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 30 homens foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. E a Bíblia diz no capítulo de número 11 de 1 Crônicas, versículo 16, estando Davi nessa fortaleza, o destacamento filisteus em Belém, Davi expressou seu desejo de quem me dera que me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltrados no acampamento filisteus tiraram água daquela cisterna e trouxe-na a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, ele derramou-a como uma oferta ao Senhor. Observe que os homens se infiltraram no acampamento filisteus. Meu Deus do céu, a mensagem é forte demais, sabe? Ei, eles se infiltraram no acampamento filisteu. Sabe para quê? Para conceder o desejo do coração do rei. Eles foram lá na fonte pegar água. Quando pegaram, eles conseguiram trazer para Davi daquela água, tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. É a Bíblia que diz: trouxeram-na a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou como oferta ao Senhor. E ele disse: longe de mim fazer isso. O meu Deus diz: Davi, esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. A Bíblia diz que foi Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30, com a lança enfrentou 300 homens e matou-os, tornando-se famoso como os 3.
foi honrado 2 vezes mais, meu Deus, foi honrado 2 vezes mais do que o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Amados, sabe o que me chama a atenção aqui? É que o trabalhar de Deus na vida dos escolhidos e daqueles que ficam na posição, escute, pode se arrebentar tudo, mas o recado de Deus para você hoje é para você ficar na posição. Eu não sei que proposta você recebeu, eu também não sei como é que está a tua vida, qual é o teu desejo, qual é a tua vontade, que está sendo mais forte do que suas vontades. O teu desejo está querendo que você saia da posição, está querendo que você tome decisões precipitadas. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado para não tomar decisões precipitadas. Sabe por quê? Porque uma decisão precipitada, ela traz consequências tanto para a sua vida espiritual, como para a sua vida familiar. A decisão precipitada lhe traz consequências terríveis. Fica na plantação de Deus, irmão. Fica na posição. Se tu ficar na posição, filisteus vai ter que correr. Eles não se mexeu, ficaram quietinhos na plantação. Você está entendendo? Eles só agiram na hora que eles viram que era para agir. Mas também quando eles agiram, quando eles se movimentaram, se mexeram, os filisteus correram. Se Deus deu a eles, sabe o que é a grande vitória? Você está esperando em Deus, cuidado para você não estragar a grande vitória que Deus tem para lhe dar. Porque se você não tiver cuidado, você perde. É aquele filho, irmão. Quem tem filho sabe que é assim. O pai tem um presente para dar ao filho, aí o filho entra na rebeldia. Aí o pai sabe que se der vai piorar a rebeldia. É aquele filho que não para em casa, aquele filho que só vive no mundão com os amigos e, sabe, vai para ali, vem para cá, não dá satisfação, a vida dele é toda desorganizada com as coisas erradas. Aí o pai pega, o filho numa situação dessa vai dar um carro para ele andar, vai piorar ou não? Vai piorar. Aí é que ele vai andar, aí é que ele vai empurrar o menino mesmo para o abismo, você está entendendo? Por isso que Deus está dizendo, fique no lugar, na posição, é na posição que Deus lhe quer, na posição de guerreiro, sabe? Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Deus é quem conhece você, meu Deus. Existe momento na nossa vida, meu Deus, é assim, existem momentos na nossa vida que nós queremos sair da posição, mas tem o Deus do céu que continua bradando, como a Bíblia, se alimente da palavra. Meu Deus, tem um Deus do céu que brada, que fala, que orienta, que revela. Fique na posição, quietinho. Eles não se mexeram, ficaram na posição. Para receber vitória de Deus, tem que ficar na posição que Deus colocou. Deus te colocou aonde? No deserto. A obra, pastor, é um deserto que só Deus fica lá. Tenha calma, hein? Pastor, estou aguentando não. Fica na posição, vaso. Deus tem uma grande vitória para te entregar. Aguarde tão somente que você vai dizer, valeu a pena eu ficar na posição. Se essa palavra, se ela não viesse, eu iria sair. Mas você está dizendo assim, se não viesse, eu não ouvisse, meu Deus, você não ia nem escutar essa mensagem agora. Mas
Deus está dizendo para você que você não vai sair da posição, porque Ele tem uma grande vitória para lhe entregar. Você crê? Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Meu Deus! Você está captando, guardando a mensagem, compreendendo o conteúdo de Deus? Eu sempre ensino e digo, para entender a mensagem do Antigo Testamento, você tem que estar em espírito, você tem que estar ligado no céu, ligado no trono, para captar o que Deus está lhe dizendo. Fique na posição. Fique. Mas pastor, está uma tempestade. Fica na posição. Poeira, irmão. Poeira. Ela levanta, depois ela baixa. Tempestade, levanta. Pois o mestre chega e diz, cala-te e aquieta. E aquieta. Fica na posição. Tu estás entendendo? Quando a poeira baixar, alguém vai sobreviver. Você vai dizer, estou aqui, sobrevivi. Você vai sobreviver. Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Calma, fica na posição. A mensagem de Deus hoje para você é essa, não tem outra não. E se Deus mandasse estar de cano de ferro, eu dava também. Agora é cano de ferro, cano de aço. Mas a mensagem de Deus hoje é essa, meu filho. É para você ficar na posição, sabe, irmão? Quietinho. Posição quietinha, na posição esperando Deus agir, na posição esperando Deus fazer, na posição esperando Deus entrar, na posição esperando Deus movimentar as águas. Homem há 38 anos no tanque de Betesda, estava ali, toda vez que desceu o anjo que agitava, ele tentava, ainda dá tempo não, ele estava ali, ele poderia chamar alguém e dizer, mentira daqui, eu não vou ficar aqui mais não. Mentira daqui, que eu só vejo o povo recebendo vitória, eu não recebo nada, ninguém nunca me ajuda. Ele poderia, revoltado da vida, sabe, irmão? Revoltado da vida, ele poderia dizer, mentira daqui, eu não quero ficar perto desse tanque não tem jeito mesmo pra mim, esse tempo todo, 38 anos. Já vi muita gente chegar aqui doente e sair daqui curado. Eu já vi muita gente recebendo vitória que eu nunca recebi, ninguém nunca me ajudou. Mas um dia, um homem chamado Jesus chegou para ele, de surpresa chegou, foi até onde ele estava no leito e perguntou para ele, tu queres ficar sã? Meu Deus, se eu não tenho ninguém que me coloque aí dentro das águas, quando o anjo desce e agita as águas, ele disse, levanta, pega a tua cama e anda. E o homem saiu por dentro da cidade com a cama na cabeça, carregando a cama, todo mundo olhando. Minha querida, meu amado, escute. Você só vai sair da posição com vitória. Você só vai sair da posição na hora de Deus. Você só vai sair da onde você está quando Deus bradar que é para sair. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Receba essa mensagem. Eu sei que Deus fala. Eu sei que Ele é o mesmo. Eu sei que Ele brada. Eu sei para quem Deus está falando, Deus sabe para quem está falando. Eu sei que essa palavra ela tem direção certa. Você está entendendo? Parede é não, para você mesmo. É para mim, é para você mesmo. Se alegre. Deus tem negócio com você. Levante sua cabeça. Não saia da posição. É a mensagem de hoje. Eu ministro essa palavra poderosa para o Brasil e o mundo. Eu ministro no nome daquele que é poderoso, no nome daquele que nunca pecou, Jesus! Poderosa Palavra de Deus com o pastor Fernando Alves. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias, adicione o zap do pastor Fernando Alves, DDD 11 96598 6895, DDD 11 96598 6895.